Bom dia a todos. Realmente saudar o conselheiro Antônio Roque Cittadini, nosso decano, conselheiro auditor Dr. Sami Wurman, senhores procuradores do Ministério Público de Contas José Mendes Neto, da Fazenda Dr. Denis Vedova Gomes, Dr. Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, funcionários e demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 27ª sessão ordinária, realizada em 30 de agosto de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto o doutor José Mendes Neto, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes na pauta de julgamento, seja na esfera estadual ou na esfera municipal. Não, senhor presidente, obrigado. Não havendo interesse, passo, então, a relatar os itens a meu encargo. Item 1, em exame contas da Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crâniofaciais, FUNCRAF, relativas ao exercício 2012. A entidade encontra-se classificada nesta Corte como Fundação de Apoio às atividades do Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais, da USP, em Bauru. As finalidades estatutárias foram devidamente atendidas no período examinado e os resultados econômicos e financeiros da gestão são aceitáveis. Diante do exposto, acompanho a instrução unânime favorável, voto pela regularidade das contas da FUNCRAF relativas ao exercício de 2012, com as ressalvas assinaladas. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 2 refere-se à aquisição de 20 monitores e 20 mouses e 20 teclados efetuada pela Secretaria de Relações Institucionais por meio de nota de empenho emitida a favor da empresa Compacta Comércio e Serviço Limitada, decorrente de adesão à ata de registro de preço firmadas pelo Ministério da Defesa. Não obstante o posicionamento desfavorável desta Corte a respeito da figura carona, trata-se, no caso, da contratação efetuada em 30 de 12 de 2008, anterior, portanto, à decisão proferida na sessão do Pleno de 3 de fevereiro de 2010, quando se deliberou, a partir de então, não mais tolerar as contratações da espécie. Ademais, a despeito da adesão ter se dado na ata de registro de preço firmada por órgão não sujeito à jurisdição dessa Corte, restou demonstrada a vantagem econômica à contratação, uma vez que o preço avançado foi 9,15% inferior à média dos valores pesquisados junto às empresas do ramo. Assim, na esteira de decisões pretéritas desta Corte, considerando a revogação pelo Decreto Estadual 58.494 de 2012, dos artigos que davam respaldo a tal medida, e ainda o reduzido valor da contratação em exame, voto pela regularidade da matéria. Senhor presidente, eu vou acompanhar a TJ e chefia pela irregularidade da contratação pelo seguinte: esse marco do ano de 2010, fixado aqui pela Casa, e também pelo TCU em relação a essas atas de registro de preço, ele foi muito mais marcado para a questão da prorrogação das atas de registro de preço do que para a decisão de aderir a uma ata de registro de preço, principalmente no caso de ser outro ente da federação, como é aqui o caso, houve uma adesão à ata do Ministério da Defesa. Portanto, eu entendo que, muito embora a contratação tenha se dado em 2008, a decisão de aderir à ata, a carona em si, já é considerada uma irregularidade desde a Constituição de 88, da Lei 8666, o que surgiu na época de polêmica, de divergência nos tribunais de contas, e aqui mesmo, em 2010, foi em relação à decisão de poder prorrogar uma ata de registro de preços
ao qual o ente teria aderido indevidamente no passado, mas não em relação à decisão de aderir à ata. Portanto, eu vou votar pela irregularidade. Bem, bom, continua em discussão. Senhor presidente, senhor conselheiro, a questão é a seguinte: essa medida foi adotada, é um princípio geral que nós adotamos em várias outras oportunidades. A questão é a seguinte: uma matéria, quando ela envolve alguma polêmica, enquanto ela não for definida, clareada, você vai ter resultados de várias formas. Fixado um prazo de uma posição majoritária, sólida, né? Não é uma maioria eventual de 4-3, 3-2 ou 2-1, mas fixado uma decisão clara, se obedece a partir daquele momento que decidiu-se por um caminho ou por outro, que agora a matéria está consolidada. E as matérias que, eventualmente, são anteriores àquela decisão, são relevadas, mas não são relevadas por A, B, C ou D. São relevadas pela existência da divergência entre nós. Entre nós, que eu quero dizer, entre o Tribunal de Contas daqui, o Tribunal de Contas de outros lugares, ou mesmo o Judiciário, quantas matérias nós trabalhamos com esse sentido. Então, esta é uma matéria que está dentro desse espírito. Eu acompanho o seu relator, porque há um prazo de corte, a partir daí nós estamos desconsiderando. E obedece, eu sei, eu, por exemplo, desde o início votava contrário. Então, eu poderia dizer aqui, não, eu, antes da decisão que é o chamado prazo de corte, eu já votava contrário à carona. É verdade, eu votava, mas sabia que aquilo era uma matéria que tinha divergência. A grande questão, por que se criou esse sistema? Porque a administração, ela não pode, ela tem que fazer as suas contratações. E ela não pode só fazer contratações de assuntos que têm unanimidade. Há situações onde os assuntos demoram um certo tempo para ter unanimidade, até algumas vezes não tem ainda, né? Então, nesse sentido, eu acompanho o seu relator pelo prazo de corte que houve. O relator, conselheiro conselheiro Beraldo, reconhecendo que tem procedência, que muitos votavam já claramente, e aliás, a proibição se deu exatamente porque tinham muitos que votavam. Ok. Em votação, aprovado, registrando o voto pela irregularidade do conselheiro Sami Vrooman. Relato em conjunto os itens 3 a 8. Os itens 3 a 7 tratam de termos aditivos, apostilados e termos de encerramento referente a contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a empresa MR Computer Comércio e Importação Limitada, cuja licitação e contratos foram julgados regulares por esta Câmara. O item 8 versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado entre o DR e Planiserve Engenharia Limitada para a elaboração de projeto executivo de recuperação de pista. Acompanho a instrução favorável dos atos e voto pela regularidade dos 30 termos aditivos e pelo conhecimento de 3 apostilas dos quatro termos de encerramento em exame nos itens 3 a 7, e ainda pela regularidade da licitação e do contrato de que trata o item 8. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 9 e 10, que dizem respeito a convênio celebrado entre a Unicamp e o Banco Santander S.A., objetivando a realização de transações bancárias, patrocínio e projetos acadêmicos e emissão de cartão universidade aos professores, pessoal administrativo e alunos. Tratam de representação formulada pelo Ministério Público do Estado. Relatório e voto previamente disponibilizados. Ainda que o instrumento não apresentasse valor,
O fato é que sua celebração tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica, tanto para a Unicamp como para o banco. Entendo, portanto, que a matéria está, sim, sujeita à apreciação desta Corte. Exatamente por não vislumbrar a existência de objetivos institucionais comuns, mas sim de interesse opostos, e que a universidade que pretendia o objeto do ajuste do banco, que objetivava o ganho financeiro que ele poderia advir, entendo que se mostra inadequado o instrumento utilizado, dada a sua natureza evidentemente contratual. Diante disso, voto pela procedência da representação e pela irregularidade do convênio em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo de 11 a 14. O item 11 trata-se de contrato firmado pelo DR e a empresa Souza Compete. Os órgãos da casa falaram, foi feita a delicada instrução e eles opinaram opinaram que os atos comprometem a contratação. Eu acompanho as manifestações da ATJ, PFE e MPC, que propugnaram pela irregularidade da contratação. Na análise dos autos, o que se pode verificar é que as principais objeções levantadas pela ATJ foi de que a origem não conseguiu demonstrar em sua justificativa quantidades alteradas, suprimidas, incluídas, bem como os preços que foram reajustados. Ficou demonstrado que houve uma deficiência do projeto básico, onde tais alterações poderiam ter sido previstas anteriormente. Tal deficiência também ficou demonstrada nas alterações dos itens de 21/5/2007. Diante do exposto, voto no sentido da irregularidade do contrato da licitação com o acionamento aos itens da 709. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 12 da pauta é Secretaria da Saúde e prestação de contas de recurso à Sociedade de Assistência Beneficente à Saúde, decorrente de contrato de gestão. As ocorrências foram justificadas, resta a matéria em boa ordem, acompanha a manifestação da Casa e PFE pela aprovação com as recomendações. Aprova e recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também no caso seguinte, o item 13, prestação de contas do contrato da CDHU com a Prefeitura Municipal de Mauá, referente a valor, objeto de transferências para auxílio, concessão de auxílio moradia. Aqui também os órgãos da Casa falaram favoravelmente e meu voto é pela regularidade com as recomendações que fazem. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também o item 14 é uma prestação de contas de repasse da Secretaria de Ensino, Prefeitura de Ribeirão Branco. Aqui, igualmente, houve a manifestação favorável, voto pela aprovação e quito os responsáveis e também algumas recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra substituto conselheiro, doutor Sami Furman, para relatar os itens a seu encargo, item 15 a 25. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes do Ministério Público de Contas da Procuradoria da Fazenda, peço para relatar em conjunto itens 15 a 23. Do 15 ao 18, a licitação contrato aditivos da DERSA com a Notre Dame Seguradora e Sociedade Anônima para prestação de serviços de assistência médica em várias especialidades. Do 19 ao 21, contrato aditivos e execução contratual da DERSA com ETC Empreendimentos para construção de faixa adicional no canteiro. Item 22, licitação em contrato da Sabesp com Unipar Carbocloro. Item 23, licitação em contrato do metrô com a empresa Igilimp Limpeza. Em todos eles, acompanho entendimentos unânimes dos órgãos da Casa e PFE e voto pela regularidade dos atos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 24 e 25 em conjunto. 24 é prestação de contas do ano de 2011
decorrente de convênio julgado regular, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de Pedro de Toledo, cuja finalidade é a transferência de recursos para auxiliar a manutenção do programa de transporte de alunos da rede escolar. E o item 25, também prestação de contas, mas do ano de 2014, a Secretaria da Saúde, a Associação Lar São Francisco de Assis, na providência de Deus, o contrato de gestão foi julgado regular também, a TJ e a PFE foram pela regularidade e esse é o meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovados. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do senhor Procurador da Fazenda, doutor Denis Della Vedova Gomes, e passo a relatar os processos da sessão municipal. Sobre a mesa, uma solicitação de sustentação oral. Havendo concordância, podemos fazer a inversão da nossa pauta para o item 105. Havendo a concordância, então convido o doutor Carlos Eduardo Gomes, calado, que ocupe a tribuna. Trata-se das contas da Câmara de Mongaguá, 2013, relatoria do conselheiro Sami Wurman. Solicitação de manifestação do Ministério Público, doutor José Mendes, terá a palavra oportunamente. Eu cumprimento o doutor Carlos Eduardo, passo a palavra ao conselheiro Sami Wurman. Senhor presidente, contas da Câmara de Mongaguá de 2013, os órgãos técnicos da Casa manifestaram-se basicamente da seguinte forma. A TJ foi pela irregularidade das contas, em razão da desproporção de cargos e comissão, frente ao número de efetivos, em desatendimento à recomendação expressa dessa Corte de Contas. Chefia, igualmente, o MPC entendeu também que a manutenção do número excessivo de servidores em comissão e existência de cargos cujas atribuições não se tipificam como direção, chefia ou assessoramento, fundamentariam a irregularidade das contas, também destacando o não atendimento de recomendação para a contratação de contador por concurso público. Seu relatório. Passo a palavra ao eminente advogado doutor Carlos Eduardo Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo conselheiro Roque Cittadini, excelentíssimo membro do Parquê de Contas. Bom dia a todos. O caso em julgamento é as contas do exercício de 2013 da Câmara Municipal de Mongaguá. Como muito bem destacado, o maior problema aqui é o quadro de pessoal da Câmara, que haveria uma distorção entre o número de servidores comissionados e concursados. Só que nós trouxemos na defesa que a Câmara Municipal de Mongaguá ela vive uma situação sui generis, no mínimo, sobre a questão do seu quadro de pessoal. E por que isso? Porque existem 3 ações judiciais tratando sobre a matéria. 3 ações judiciais tratando sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mongaguá. A primeira é uma ação civil pública por improbidade administrativa por excesso de cargos comissionados, na qual foi deferida uma liminar em primeira instância, teve o agravo, essa tutela antecipada, deferida em primeira instância, foi modificada razoavelmente em segunda instância. E o cumprimento desta primeira liminar, desta primeira ação civil pública, que é a mais antiga, levou à realização de um concurso público pelo ex-presidente Valmir Wiazowski. Aqui eu estou defendendo o presidente no exercício de 2013. O Valmir Wiazowski foi presidente anterior ao exercício de 2013. Ele realizou um concurso público na Câmara Municipal de Mongaguá. Ele realizou, mas o concurso público que ele realizou tiveram, no mínimo, desculpe a palavra até informal, uma enxurrada de denúncias de pessoas ligadas a ele que foram aprovadas nesse concurso público. Em decorrência disso, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma segunda ação civil pública por improbidade administrativa contra aquele concurso realizado pelo ex-presidente Valmir Wiazowski, falando que o concurso foi fraudado, que a empresa foi contratada sem licitação e outras mais argumentações. Nessa ação civil pública foi julgada procedente em primeira instância para anular desde o contrato com a empresa contratada para a realização do concurso público. Houve o recurso por parte do senhor Valmir Wiazowski nessa ação civil pública por ato de improbidade administrativa. E
quando foi ajuizada a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o que fez o senhor Valmir Wiazowski, ainda presidente da Câmara? Ele, por um ato unilateral, ele anulou o concurso público sobre a desculpa, me desculpe a palavra, mas foi uma desculpa mesmo, de que não haveria relatório de impacto financeiro, orçamentário financeiro no processo. E ele anulou o concurso que ele mesmo fez e que ele mesmo estava réu numa ação civil pública. Pois bem, diante desse quadro, dessas duas ações civis públicas, um advogado que foi aprovado nesse concurso ingressou com mandato de segurança. E esse mandato de segurança que ele ingressou no processo, foi concedida a ordem para ele. Concedida a ordem para quê? Para falar que aquele concurso público que ele prestou e que ele foi aprovado é válido. Ou seja, hoje há uma decisão numa ação civil pública por ato de improbidade administrativa que ainda transita no Poder Judiciário, anulando a contratação da empresa que realizou o concurso público e, logo, uma nulidade absoluta contamina todos os efeitos dela decorrentes. E, em segundo, há um mandato de segurança que concedeu a ordem para o servidor, para quem prestou o concurso público. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não tem. Bom, mas tudo bem. E assim, esse é o quadro que foi encontrado em 2013 pelo presidente da Câmara quando ele assumiu, pelo senhor Antônio Aparecido. Esse era o quadro que ele verificou. Ele tinha uma liminar mandando ele dar posse, concedendo a segurança para ele dar posse aos aprovados no concurso público, porque o ato que teria anulado o concurso não teria sido válido. E, de outro lado, ele tem uma ação de improbidade declarando nulo o contrato que contratou a empresa para a realização do concurso público. E, dentro desse quadro, ele teve que adotar as providências cabíveis para cumprir as recomendações desse tribunal. Em 2013, realmente ele não conseguiu, mas até o final da sua gestão, ele fez um acordo com o Ministério Público, ele fez um novo concurso público, e a situação hoje na Câmara Municipal de Mongaguá está em vias de ser regularizada. Digo em vias de porque, por causa da questão eleitoral, por causa dos motivos das vedações de aumento de despesa com o pessoal, ainda não foi possível convocar todos os aprovados no concurso. Mas, especificamente, em relação ao exercício de 2013, doutor relator, o que eu tenho a dizer é isso, é que existiam duas decisões judiciais que deixava a situação totalmente nebulosa. A primeira, uma ação civil pública por nulidade do concurso público realizado, que foi realizado pelo ex-presidente Valmir Wiazowski, que não é quem eu defendo aqui no momento. E o segundo, o mandato de segurança que concedeu a segurança para que anulação ato administrativo do presidente do concurso público. Por este motivo, especificamente no primeiro ano de gestão seu à frente da Câmara, não houve como regularizar. Mas até o final da sua gestão, o presidente atual, que o presidente de 2013 é o mesmo até hoje, ele regularizou toda a situação na Câmara Municipal de Mongaguá, fez um concurso público e desatou esse nó que, na verdade, existia, porque um concurso público mal realizado pelo antigo presidente, concurso público com as desculpas, mas fraudado, com pessoas que passaram todas próximas a ele, até o assessor de gabinete dele foi provado nesse concurso público realizado. O assessor dele, há mais de 10 anos, prestou o concurso e passou em primeiro, por incrível que pareça. Então, assim, diante de todo esse quadro, Excelência, que se pede que seja aprovada as contas em análise do exercício de 2003 da Câmara Municipal de Mongaguá. É o que se requer. Cumprimento o doutor Carlos e passo a palavra ao doutor José Mendes Júnior, do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo conselheiro presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo secretário doutor-geral, senhoras e senhores, doutor Carlos Eduardo, quem já cumprimento, ouvi atentamente as suas considerações, cumprimento pela postura combativa. O parecer, como custos legis, foi do meu gabinete, fui eu que manifestei pela irregularidade das contas. E, apesar da argumentação expendida por Vossa Excelência, eu queria ressaltar aos senhores conselheiros, aos senhores julgadores, o seguinte: a gritante distorção numérica entre o término do mandato anterior e o início da legislatura de 2013. Porque, ao final do exercício de 2012, quer dizer, último ano do mandato precedente, nós tínhamos no quadro da Câmara Municipal 2 servidores efetivos e 7
ocupantes de cargo em comissão. Então, com 9 pessoas, a Câmara funcionava. Eram necessários apenas 7 comissionados para a Câmara operar. Isso quando termina o mandato anterior. Quando inicia o mandato de 2013 e ocupa a presidência o defendente, a distorção é gritante, porque nós temos um servidor efetivo e 39 ocupantes de cargo em comissão. Por que é necessário agora 40, são necessárias agora 40 pessoas para a Câmara funcionar? Essa distorção não tem explicação. O crescimento do quadro de ocupantes de cargo em comissão passa de 7 para 39 pessoas. Isso é descabido. Nós temos que privilegiar concurso público, essa é a regra. Todos nós aqui sabemos. E o presidente da Câmara Municipal também o sabe. A anulação de um concurso, o fato de haver uma distorção, um conflito judicial, é um argumento importante, sem dúvida, mas as datas são remotas. A anulação do concurso público é de 2010. Em 2010 já se sabia que o concurso tinha sido anulado. Então havia tempo mais do que suficiente para se regularizar aquele quadro. Além disso, ainda que houvesse uma pendência com relação ao cargo de advogado, nós estamos falando de um único impetrante de mandado de segurança que obteve a liminar. Um só tem direito à posse. Havia 38 outros ocupantes de cargo em comissão em situação absolutamente irregular. Então, a argumentação, com devido respeito, não corrige essa distorção gritante. Não é possível que 97,5% do quadro da Câmara Municipal seja ocupado por servidores em comissão. Isso é absurdo. Então, com devido respeito, o Ministério Público insiste no seu parecer pela irregularidade das contas. Obrigado. Cumprimento o representante do Ministério Público de Contas, doutor José Mendes, e devolvo a palavra ao conselheiro Samir Popo. Senhor presidente, senhor defensor, ilustre representante do Ministério Público de Contas, e ouvi atentamente as alegações da defesa, eu me encontro em condições de proferir meu voto. No final em que pese o cumprimento dos limites constitucionais e legais de despesa, o equilíbrio do exercício orçamentário, eu vou acompanhar os entendimentos de ATJ e do Ministério Público de Contas para condenar as falhas relativas ao quadro de pessoal. No final do exercício aqui tratado, 2013, dos 64 cargos existentes, 40 estavam ocupados. Desses 40, 39 eram comissionados. A demanda judicial citada, ela foi proposta pelo Ministério Público do Estado, ela, por si só, não constituiria impedimento, até mesmo porque, em decisão de 2013, consta aqui nas folhas de processo 323 e 327, 2013, o início desse exercício, o Judiciário havia determinado a dispensa de tais servidores comissionados excedentes. E um outro ponto de destaque é que nem mesmo a função de contador conta com um servidor efetivo. Desde 2008, tal fato vem sendo objeto de apontamentos pelo Tribunal de Contas, com recomendações expressas, e as funções de contador possuem caráter permanente, até mesmo para que ocorra a continuidade da prestação de serviços diante das sucessões de administradores. Ressalto que as atribuições de um contador estão vinculadas à rotina administrativa, devendo contar com investidura própria para cargos permanentes. Portanto, não atendimento de recomendações dessa Casa nesse sentido, quer dizer, em relação unicamente ao caso de contador, isso por si só, especialmente exarada no TC 295026 de 2008, constituiria fundamento para o juízo de irregularidade das contas, ensejando penalidade pecuniária ao ordenador de despesas. Então, por conta desse quadro excessivo de comissionados, tendo em conta que já havia uma decisão do Judiciário daquele ano determinando que se acabasse com esse excedente e, pelo desrespeito à decisão dessa Corte de Contas desde 2008 em relação ao cargo de contador, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara de Mongaguá. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Cumprimento o doutor Carlos Eduardo. E passamos agora ao item 26 da pauta sobre minha relatoria. Em exame
Representação formulada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Serviço de Escolta e Curso de Formação do Estado de São Paulo, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no pregão presencial promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, objetivando a prestação de serviço de vigilância patrimonial. A TJ e o Ministério Público de Contas, de forma unânime, manifestaram-se pela procedência da representação, e, nesse sentido, também caminho meu voto, já que a divulgação do edital efetivamente se deu de maneira menos ampla do que exige a legislação em regência. É que, não obstante tenha sido publicado em Diário Oficial do Grande ABC, o edital deveria, nos termos do decreto municipal que rege a matéria, ter sido divulgado também no Jornal Diário de Circulação do Estado e por meio eletrônico. Esta falha na publicidade acabou por causar inegável prejuízo à competitividade do certame, que contou com apenas um participante e, por conseguinte, a obtenção do negócio mais vantajoso para a administração. Diante do exposto, voto pela procedência da representação em exame, com determinação para as providências previstas no artigo 2º, inciso 15 e 27 da Lei Complementar Estadual 709/93. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 27 a 29, que versam sobre notas de empenho decorrentes pregão presencial para registro de preço e cestas básicas emitidas pela Prefeitura de Cotia em favor da empresa Catita Comércio e Representações Limitada. Versam também sobre duas representações formuladas pelas empresas JR Delivery Comercial Limitada e Nutricionária Comércio de Alimentos Limitada, alegando para que determinados itens contidos nas cestas básicas não corresponderia a produtos disponíveis no mercado. A instrução é dividida. Acompanha a unidade econômica da TJ, a divulgação do edital por meio eletrônico não era obrigatória no caso, nos termos do decreto municipal que, à época, regulava a matéria. Quanto aos demais pontos questionados, entendo possam ser relevados, uma vez que, no caso concreto, não ocasionaram prejuízo mensurável à competitividade do certame, que contou com a participação de 5 proponentes, tendo sido obtido ao preço final 6,78 inferior ao inicialmente orçado. Não há notícias, tampouco, de que a ata de registro de preço tenha sido prorrogada. Diante disso, voto pela improcedência das representações e pela regularidade da licitação e da contratação em exame. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 30 com retorno ao gabinete. O item 31 versa sobre o contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Pompeia e Silvio Duarte Silva Rancharia Limitada, objetivando a contratação de artistas para a realização de shows durante Festa do Peão e Boiadeiro. Instrução desfavorável. O artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações, exige que a contratação profissional de qualquer setor artístico se dê diretamente ou por meio de empresário exclusivo. No caso em exame, entretanto, a contratação ocorreu por intermédio da interposta empresa, além de não se encontrar demonstrada a compatibilidade dos valores contratados com aqueles pagos pelo mercado aos mesmos artistas. Diante do exposto, voto pela irregularidade da declaração de inexigibilidade de licitação e do contrato em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 32 e 33, que cuidam das contas das câmaras municipais de Avaré, referência ao exercício 2014, e Buritizal, relativas ao exercício 2015. A instrução é unânime favorável. Os limites constitucionais legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, a fiscalização não apontou qualquer falha em relação à Câmara Municipal de Buritizal, e com relação às impropriedades apuradas nas contas da Câmara Municipal de Avaré, entendo possam ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Buritizal e pela regularidade com ressalvas às contas da Câmara Municipal de Avaré,
com a quitação dos respectivos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, item 34 e 35. Os referidos itens versam sobre contas da Prefeitura de Orlândia e de Palmeira do Oeste. A instrução é unânime favorável em relação à Prefeitura de Orlândia, mostrando-se dividida em relação à Palmeira do Oeste, em razão de déficit orçamentário e financeiro. Tendo em vista, entretanto, que o déficit orçamentário de 3,82 e o financeiro, equivalente a 21 dias de arrecadação, encontram-se em patamares tolerados por esse tribunal. Considero que ambas as contas estão a merecer a emissão de parecer favorável, remetendo-se às falhas ao campo das advertências. Nesse sentido, é o meu voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. O item 36 versa sobre as contas da Prefeitura de Itatiba. A instrução é dividida. Acompanho a unidade de economia da TJ e SDG. Os limites constitucionais e legais foram observados, os resultados econômico, financeiro e patrimonial foram satisfatórios. A principal falha que pesa sobre estas contas consiste no fato de que foram aplicadas 99,6% dos recursos recebidos do Fundeb. No entanto, como observou o SDG, a parcela faltante de R$ 240.806,64 mostra-se irrisória ante cerca de 58 milhões aplicados. Entendo, por esta razão, possa tal falha ser relevada sem prejuízo de advertência à Prefeitura para que seja destinada a referida quantia ao ensino no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado deste parecer, com provisão em conta bancária vinculada nos termos do comunicado SDG 07/2009. Diante disso, voto pela emissão de parecer favorável com ressalvas às contas da Prefeitura de Itatiba, remetendo-se às falhas ao campo das advertências. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 37 e 38, que versam sobre embargos de declaração. O item 37, oposto por José Afonso Soares, ex-prefeito do município de Bragança Paulista, em face de decisão que julgou irregulares a aplicação do princípio da acessoriedade, dois termos aditivos, a contrato celebrado por aquela prefeitura, com a Fundação de Ciência, Aplicações em Tecnologia Espaciais. O item 38, opostos por Dinamérico Gonçalves Peroni, ex-prefeito do município de Itariri, em face de decisão que negou o provimento a recurso ordinário, que manteve a decisão pela irregularidade da licitação e da ata de registro de preço firmada por aquela prefeitura. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento, conhecidos. No mérito, não vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser recorrida, pretendendo, na realidade, os embargantes retomar discussão de matéria decidida. Voto, assim, pela rejeição dos embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 39 diz respeito ao recurso ordinário interposto por Heitor Verdu, ex-prefeito do município de Braúna, em face da decisão proferida nos autos apartados nas contas da Prefeitura relativos ao exercício 2008, que julgou irregular a contratação de empresa que figurava no rol das entidades apenadas em procedimentos licitatórios, mas deixou de aplicar multa ao responsável, em razão do reduzido valor da contratação, R$ 7.800. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso conhecido. No mérito, diante do entendimento atualmente adotado por esta Corte, de que a sanção consistente no impedimento de suspensão de licitar e contratar com a administração fica circunscrita à esfera de governo que a aplicou, e considerando que a penalidade foi imposta à contratada pela Prefeitura de Praia Grande, considero que a decisão em exame deva ser revista. Voto, portanto, pelo provimento do presente recurso, para fim de ser julgada regular a matéria em apreço.
Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 40, cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Olímpia em face de sentença que julgou ilegais a admissão de 2 diretoras de escola e uma supervisora de ensino realizadas no exercício de 2009, aplicou multa de 200 UFESP ao responsável por terem sido realizadas fora do prazo de validade do concurso, sem respaldo do ato administrativo, estabelecendo a prorrogação de vigência do correspondente certame seletivo. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento, conhecido. No mérito, destaco que esta Corte já julgou legais admissões decorrentes do referido concurso público, mesmo estando fora do prazo de validade inicial do certame. Também assim entendo, mesmo porque, apesar de não haver um ato formal prorrogando o certame seletivo em questão, o fato é que a prorrogação do concurso público insere-se na esfera discricionária da autoridade competente e, no caso, promoveu o Executivo atos que demonstraram de forma inequívoca sua intenção de dilatar-lhe o prazo, conforme autorizava. Aliás, o correspondente do edital. Ademais, a demora das admissões encontra justificativa também diante das pendências judiciais envolvendo o concurso e noticiadas nos autos. Diante do exposto, acompanho a TJ, voto pelo provimento do recurso para o fim de serem julgadas regulares as admissões em questão, com o cancelamento da multa aplicada ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 41 a 43. Refere-se a recursos ordinários. Item 41, interposto pela Prefeitura de Capivari, em face de decisão que julgou irregular matéria apartada nas contas do Executivo de 2004, referente à criação de cargos de admissão e comissionados em descompasso com os ditames constitucionais, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Item 42, interposto pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista, em face de decisão que julgou irregular matéria apartada nas contas do Executivo relativas ao exercício 2008, especificamente a despesa de 17.450 destinada à compra de panetones, condenando o responsável ao ressarcimento da importância atualizada e aplicando-lhe ainda multa de 200 UFESPs. Item 43, interposto por José Laércio Rossi, ex-prefeito do município de Adamantina, diante de sentença que julgou irregulares as despesas realizadas no regime de adiantamento em nome da servidora da Prefeitura e condenou a hora recorrente a devolução ao erário da quantia de R$ 2.055, devidamente atualizada. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos, conhecido. No mérito, conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, considero presentes motivos que autorizam a revisão das sentenças em exame. O item 41, verifico que os empregos em comissão questionados nestes autos foram criados por lei específica e que as retribuições dos empregados, de coordenador educacional e supervisor de ensino, possuem características de direção e assessoramento, não deferindo muito na essência daquelas aceitas pela decisão recorrida no tocante aos de diretor de escola. Item 42, constato que a questão apartada nas contas da Prefeitura foi apenas a relativa às despesas com evento religioso, notadamente com o pagamento de passagens para a cantora e banda, cuja irregularidade foi afastada pela decisão recorrida. Não tendo sido apartada das contas e se tratando, assim, de matéria já superada, não poderia a compra de panetone ser objeto de análise e reprovação nestes autos. O item 43, dos 9 autos apartados, cuidando do mesmo assunto, 7 foram arquivados, diante da não confirmação de eventual existência de rasuras e adulteração dos documentos fiscais, que compuseram as respectivas prestações de contas de adiantamento. No caso,
também há dúvidas acerca do preenchimento das notas fiscais. Portanto, entendo que a ausência de elementos sólidos e comprobatórios da adulteração ou rasura nos documentos apresentados na prestação de contas da servidora Giselda não autoriza, ao menos com a convicção necessária, a emissão de juízo de irregularidade das despesas realizadas. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 44 a 46, que dizem respeito a recursos ordinários. 44, interposto por Elias Ferreira, ex-prefeito do município de Coroados, em face da decisão que julgou irregular matéria apartada nas contas de 2007 daquela prefeitura, relativa ao pagamento de aviso prévio e multa rescisória de fundo de garantia ao servidor ocupante no cargo em comissão, com determinação ao Executivo para inscrição do correspondente débito na dívida ativa, no valor de R$ 5.401,27, caso não ocorra sua devolução por parte do responsável e aplicando-lhe ainda multa de 200 UFESPs. O item 45, interposto por Virgínia Pereira da Silva Fernandes, prefeita do município de Bastos, em face da decisão que julgou irregulares o convite, o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Flávio e Silva, para a prestação de serviços em máquinas, aplicando-lhe multa de 300 UFESPs. O item 46, interposto por João Francisco Bertocello Danieleto, ex-prefeito do município de Bocaina, diante da decisão proferida nos autos apartados nas contas da Prefeitura de 2011, que julgou irregulares a aquisição diretas de materiais com diversas empresas e aplicou-lhe multa de 250 UFESPs, determinando ainda a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. Ainda em preliminar, afasto a ocorrência da prescrição suscitada no item 44, conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram aptas a reverter o julgamento desfavorável das matérias em análise. Considero, entretanto, diante dos valores envolvidos, que a multa aplicada ao responsável do item 44 possa ser excluída e reduzida para 160 UFESPs as sanções impostas aos responsáveis nos itens 45 e 46. Diante disso, voto pelo provimento parcial dos recursos, apenas para essas finalidades específicas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 47 e 48. Recursos ordinários, o item 47, interposto por Luiz da Silva Pinheiro, ex-presidente da Câmara Municipal de Osasco, e pela Prefeitura de Osasco, em face de sentença que julgou irregular matéria apartada nas contas do Executivo de 2011, relativa às ocorrências registradas em relação às multas de trânsito, consistentes em desacertos nos registros contábeis e descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, pois foram observados dispêndios com a aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios. Item 48, interposto pela Prefeitura de Laranjal Paulista, diante da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com a empresa Kita, construtora limitada, para adequação da rodoviária municipal. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram aptas a reverter o julgamento desfavorável das matérias em análise. Considero, entretanto, com relação ao item 47, que a pretensão do recorrente Aloísio da Silva Pinheiro pode ser parcialmente atendida para o fim de ser excluída a sua responsabilidade pela impropriedade em apreço, diante do reduzido período de 16 a 23 de julho de 2011, em que exerceu o cargo de prefeito. No que respeita a item 48, entendo que deve ser apenas afastada da decisão a crítica referente à exigência de comprovação de regularidade fiscal. Diante do exposto,
Voto para esses fins pelo provimento parcial dos recursos apresentados por Aloísio da Silva Pinheiro e pela Prefeitura de Laranjal Paulista e pelo desprovimento do recurso interposto pela Prefeitura de Osasco. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 49, 52 e 54 a 56. Cuidam os itens de recursos ordinários. O item 49, interposto por Tiago Rodrigues Rochite, prefeito do município de Torrinha, em face de sentença que julgou irregular matéria apartada nas contas de 2011 daquela prefeitura, referente à contratação direta e informal de profissionais de forma habitual pelo Executivo, sem realização de concurso ou processo seletivo, em desatendimento do artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal. O item 52, formulado por Geraldo Gianetta, ex-prefeito do município de Pedrinhas Paulista, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com a empresa JH, Prestação de Serviços Médicos Limitada, para a prestação de serviços médicos e farmacêuticos. O item 54, interposto por Rogério Servigne Barreto, prefeito do município de Lusiânia, diante da sentença que julgou irregular matéria apartada nas contas da Prefeitura no exercício 2011, referente ao pagamento sistemático de horas extras a servidores municipais e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 55, formulado pela Prefeitura de Guaratinguetá, em face da decisão que julgou irregular matéria apartada nas contas do referido Executivo do exercício 2012, relativa ao aumento da quantidade de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura, ocorrido por meio de portarias. O item 56, interposto por José Bernardo Ortiz, ex-prefeito do município de Taubaté, diante da sentença que julgou irregular matéria apartada nas contas do referido Executivo no exercício 2004, referente a pagamentos indevidos realizados a servidores temporários afastados para fins eleitorais e determinou ao recorrente, prefeito à época dos fatos, a devolução ao erário do correspondente montante. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram aptas a reverter o julgamento desfavorável das matérias, em análise, razão pela qual o meu voto é pelo desprovimento dos recursos. Voto que está em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 50, 51 e 53. Os itens referem-se aos recursos ordinários. O item 50, interposto por Edberto Aparecido Zalpa, ex-prefeito do município de Euclides da Cunha, em face da decisão que julgou irregulares despesas realizadas sem licitação, aplicando-lhe multa de 300 UFESP. O item 51, formulado por Antônio Fernandes Neto e Vicente Aparecido Galati, e pela Prefeitura de Cosmópolis, diante da sentença que julgou irregulares a realização de despesas sem licitação prévia, objetivando a execução de serviços de impressão durante o exercício 2011, no valor total de R$ 127.067, e aplicou multa de 200 UFESPs ao prefeito à época. O item 53, interposto pela Prefeitura de Ribeirão Bonito, em face de decisão que julgou irregulares carta-convite e o contrato 03/2013, celebrado pela empresa Opine e Opine Limitada, objetivando a aquisição de leite, aplicando ainda multa de 200 UFESPs ao prefeito municipal. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram aptas a reverter o julgamento desfavorável das matérias em análise. Considera, entretanto, diante dos valores envolvidos, que as multas aplicadas aos responsáveis, no item 51 e 53, podem ser excluídas e reduzidas,
a sanção imposta ao responsável do item 50 para 160 UFESPs. Diante disso, voto pelo provimento parcial dos recursos, apenas para finalidades específicas. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 57, em exame, recurso ordinário interposto pela empresa Trânsito Urbano de Ribeirão Preto, S.A., Transerp, em face da decisão que julgou irregular o balanço do exercício 2011 e aplicou multa de 150 UFESPs ao responsável. A matéria integrou a pauta da sessão de 2 de agosto desta Câmara, ocasião em que, conhecido o recurso e proferido meu voto, pediu vista dos autos o eminente conselheiro substituto Valdenir Antônio Polizelli. Tal fato permitiu-me novamente refletir sobre o assunto e, conquanto reconheça os esforços dispendidos pelo dirigente da empresa, que redundaram em significativa melhora nos índices de liquidez e de endividamento, considero que, efetivamente, se mostra inadequada a utilização pela Transerp do regime de caixa, ao invés do regime de competência, mesma impropriedade, aliás, que levou à rejeição de suas contas referentes ao exercício 2010. Diante do exposto, revejo minha anterior posição e voto pelo desprovimento do recurso com a manutenção de todos os seus termos da decisão impugnada. Passo a palavra ao então eminente conselheiro Tome. Em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 58 a 89. 58 eu retiro de pauta a pedido da defesa, retornando ao gabinete. 58 e relato o item 59. Prefeitura Municipal de Suzano, Centro de Integração Empresa-Escola, é um convênio, os órgãos da casa analisaram e deram que as ocorrências foram satisfatoriamente esclarecidas, opinaram pela regularidade do convênio e dos termos. O meu voto é também pela regularidade sobre o convênio aqui realizado. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Aqui o item 60, Prefeitura de Campo Limpo Paulista, contrata Rápido Luxo Campinas. Aqui não é aí, não está bom. A municipalidade não conseguiu justificar os apontados pelos órgãos da casa, restritiva na elaboração do edital, 2 empresas, apenas uma apresentou proposta. Os órgãos da casa falaram contra, meu voto é pela irregularidade da matéria, de acordo com o estabelecido no artigo 709, parágrafo 2º, 27, e comunicado à Câmara e à Prefeitura para as providências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 61, contratação da Prefeitura de Piracicaba com a Projecom. Também aqui os órgãos falam pela irregularidade da contratação. Tratamento preferencial, irregularidade grave, tratamento preferencial de pequena empresa, sem que restasse comprovada essa condição. É uma das várias falhas. Os órgãos da casa falam contra, eu voto pela irregularidade do apontado, comunicando à Câmara e à Prefeitura. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 62, Prefeitura de Castilho, contrata Expoente Soluções Comerciais Educacionais, aquisição de material didático. Aqui também a casa fala desfavoravelmente e a arguição de padronização não procede, não podendo se admitir que esse possua diferencial expressivo em relação aos demais. Entre as outras coisas apontadas, eu voto pela irregularidade, comunicando à Prefeitura e Câmara. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 63. Aqui trata-se de Prefeitura de
Praia Grande e a NDL, objetivando a execução de serviços de engenharia. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade, o meu voto é também pela regularidade do contrato, termo aditivo, conhecimento, sem prejuízo das recomendações que vão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O retiro de pauta, o item 64, retornando ao gabinete. A pedido da Defesa. Retirado de pauta, o item 64, com 65, retorno ao gabinete. 65 relata a Prefeitura de Mococa e a Castelúcio de Figueiredo Advogados. Isso aqui não vou falar muito, senão todo mundo olha feio para mim, porque nós temos vários votos nessa mesma linha, apenas comunicando a multa de 500 UFESP aos responsáveis e o comunicado à Câmara e à Prefeitura e julgamento irregular. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 66, retiro de pauta, também pedido do advogado. O que viajam os advogados ultimamente e não pode fazer defesa, tá sério, né? E o 67 também. É o pedido... Item 66 e 66 67, retirado de pauta. Também com retira retorno de ao pauta. gabinete. Retorna ao gabinete para esperar o advogado voltar de viagem. E essa eleição que não chega, hein, conselheiro Beraldo? Os advogados viajam muito nessa época. Item 68 e 69. Trata-se de convênio, prestação de contas, Prefeitura de Osasco e a Endemac, Empreendedoras de Ambientes de Cidadania. Isso também já está conhecido aqui na casa, né? No presente caso, restou caracterizado que houve falha de caráter procedimental na formalização do convênio. A falta de justificativa de excepcionalidade imperativa de sujeição da convencionada às qualificações de OS ou OCIP e a falta prevista na instrução consolidada, a ausência de plano de trabalho, também é ocorrência que impede avaliar a economicidade. Não há que cogitar na hipótese de irregularidade, tendo em vista a falta de prestação de contas da beneficiária. Acompanha a manifestação da Casa, julgo irregular, desaprova a prestação de conta, condena a devolução à beneficiária de 2.900.000, ficando impedida de receber novos até liquidar essa questão. E encaminhe-se cópia também ao Ministério Público Estadual para as providências, já que há pedido. Irregular, desaprova, devolve e fica impedida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 70 e 71, Prefeitura de Santos. 70 e 71, né? É. Aqui está Prefeitura de Santos, Associação Santista de Pesquisa e de Prevenção e Educação. Conforme demonstrado nos autos, as ocorrências foram devidamente esclarecidas, não há indícios de desvio de finalidade, voto pela aprovação da prestação de contas com as recomendações e quitando os responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora os itens 72 a 81. Tratam-se das contas da Câmara de Araras, Itaberá, Itaporanga, Monte Alto, General Salgado. Esse daqui o conselheiro Samivuma precisa saber por que é esse General Salgado. É uma tese muito grande. Santa Maria da Serra, Iacri, Casa Grande, Pirangi e Cesário Lanche. Exercícios de 2013, 2014 e 2005. Conhece o General Salgado. Então, as irregularidades em cada um foram sanadas. Eu julgo regular as contas aqui apreciadas e pendente apenas de recomendações que serão encaminhadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 82. Aqui trata-se das contas de Guarantã. O município, no exercício 2004, aplicou todos os índices constitucionais de forma regular, não há apontamento que comprometa a conta, voto favorável com as recomendações encaminhadas por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 83, Santa Bárbara do Oeste.
Aqui trata-se também de contas do exercício 2014, os índices foram atendidos, não há apontamento que comprometa, recomendações de MPC e ATJ vão por ofício e meu voto é parecer favorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 84, é outro que está viajando. 84, retirado de pauta com retorno ao gabinete. E o 85, esse eu não sei se está viajando, eu acho que parece que foi publicado, teve um problema na publicação, 85. Retiro de pauta o item 85. E viajam tudo para Brasília, é engraçado, porque não dá tempo de vir, porque se viajasse por aqui. 86, contas de Nova Canaã Paulista, isso aí é um 2014. Conselheiro Furman, o conselheiro Sami Furman deveria receber essas contas para ele relatar, já que não relata de Canaã, relata de Canaã Paulista. 2014, os apontamentos sobre aplicações obrigatórias estão regulares, não há nenhum apontamento mais grave, o parecer é favorável, as recomendações irão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 87 é um apartado das contas de Tupã, o recurso ordinário, em preliminar eu conheço. Conhecido. No mérito, apesar da alegação de que não existe contrato, nota de empenho, as despesas tratadas seriam as mesmas daquelas constantes do contrato já existente com a Promar. Não conseguiu recorrer porque foram efetuadas despesas com a empresa de TV a cabo. Penso que a multa aplicada pode ser afastada à medida que houve condenação da restituição dos valores recebidos. Ante o exposto, o provimento parcial retira a multa, mas mantém o julgamento irregular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 88, Fundação Educacional Lemense, contas de 2009. Aqui não está bom. Os órgãos apontaram. Em preliminar eu conheço. Conhecido. No mérito, a defesa reconhece a ocorrência de impropriedades que levaram à rejeição das contas e informa que providências seriam adotadas. Ocorre que, em face do princípio da nulidade, isso não ajuda. Acolho as manifestações da TJ e SDG e voto pelo desprovimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esse eu vou retirar, não foi o advogado. O item 89 retorna ao gabinete. Nesse caso, é um pedido meu que estou aqui presente. Retirado de pauta. Item 89. Tem a palavra o conselheiro auditor Sami Furman para relatar os itens a seu encargo 90 a 117. Item 90, representação contra possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura de Botucatu numa concorrência de 2011, instaurada para contratar a empresa para execução de serviços de recapeamento asfáltico. O representante questiona o fato de seu recurso administrativo ter sido considerado intempestivo e sua inabilitação ter ocorrido pela não apresentação de atestados compatíveis em termos de quantidade com objeto licitado. O TJ, chefia e SDG convergiram pela procedência da representação. Passo ao voto. Inicialmente, afasto a crítica dirigida à intempestividade do recurso. Contudo, a decisão da Comissão de Licitação, que inabilita o representante com base no artigo 30, inciso 2º da Lei 8666, não se harmoniza com o parecer exarado pelo engenheiro a respeito disso, o qual se pautou na avaliação da capacidade técnica profissional, concluindo, com base no artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1, daquele texto, cujo teor fala em atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço. Daí não ter considerado o somatório dos atestados apresentados, mas apenas um, cujo percentual de execução ficou muito aquém do quantitativo do objeto licitado, 33%. Esse parecer do engenheiro, bem como o fundamento da inabilitação, confirma que a intenção da administração visava a prova da experiência correspondente à totalidade do objeto, em descompasso com os enunciados dessa Corte. Portanto, voto pela procedência parcial da representação, devendo os autos retornar ao R2 para a instrução do termo contratual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço para relatar conjuntamente itens 91 a 96. Regimentão.
91 a 94 é dispensa de licitação, contrato, editamentos e execução contratual, termos de recebimento provisório definitivo de atos da Prefeitura de São Carlos, com Engenharia e Comércio Bandeirantes, para obras emergenciais de recuperação de um córrego. A fiscalização considerou a matéria regular e, em relação à execução, atestou a conclusão da obra. No 95, um aditivo de contrato da Prefeitura de São José de Rio Preto com Works, Construção e Serviços. A licitação e contrato inicial foram julgados regulares, a fiscalização e a TJ opinaram pela regularidade. Em 96, inexigência de licitação da Prefeitura de São José dos Campos e Ocelivros Brasil para aquisição de obras editoriais para professores e alunos do 6º e 7º anos. A fiscalização questionou que a Prefeitura poderia ter optado pelo Programa Nacional do Livro. No entanto, as manifestações apresentadas pela Prefeitura esclareceram satisfatoriamente esse questionamento, inclusive contratação análoga com essa Ocelivros já foi julgada regular com relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Portanto, meus votos são todos pela regularidade dos procedimentos, pelo conhecimento da execução e termos de recebimento da Prefeitura de São Carlos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 97, aditivo e contrato da Prefeitura de Marília, empresa Smarapd Informática para cessão de uso de diversos softwares, licitação e contratos julgados regulares. No entanto, inquinariam esses atos o não abatimento dos custos realizados com treinamento de pessoal, disponibilização de sistema gratuito fornecido pelo SUS. O aditivo de 2014 não considerou essa exclusão do montante pago em razão da redundância do software e a extrapolação do prazo de 48 meses. Portanto, voto pela irregularidade da matéria com multa de 200 UFESPs e oficiamento ao Ministério Público do Estado. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 98, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, o item 98. Itens 99 e 100, peço em conjunto. É regimental. Item 99, dispensa de licitação e contrato da Fundação Vovó Mocinha, Maternidade Gota de Leite de Araraquara e CADESP, Centro de Apoio aos Empregados de São Paulo, para o fornecimento de mão de obra na área médica. A TJ Econômico e Jurídica condenaram os atos. As falhas que conduziriam ao juízo desfavorável remontam à falha de planejamento, que visasse a realização de concurso público, a ausência de justificativa tanto para os presos como para a escolha da entidade, além das impropriedades relativas à formalização do ajuste. Já o item 100, pregão e contrato da Prefeitura de Carapicuíba com Mengue Engenharia Comércio para prestação de serviço para execução de guias, sarjetas e calçadas. Aqui também a TJ e chefia foram pela irregularidade. E na companhia dos órgãos instrutivos, entendo que viciam a matéria prescrições sobre a ausência de indicação de fontes utilizados para pesquisa de preços, critério de julgamento, regularidade fiscal, exigência de atestados acompanhados de CAT. Enfim, meu voto é pela irregularidade, com aplicação de multa de 200 UFESPs e oficiamento ao MPE. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 101, contrato de gestão da Prefeitura de Taboão da Serra com o Instituto Ambiental e Cultural Terra Azul, IACTA. O objeto era a prestação de serviço na área de saúde nas unidades do município. A TJ em suas áreas foram pela irregularidade. Passo ao voto. Alguns questionamentos podem ser afastados, entretanto, há uma falha crucial que não permite juízo favorável. Refiro ao meu motivo pelo qual se efetuou a contratação de tal entidade. Concurso público para a contratação de médicos não ter preenchido as vagas disponíveis. Ora, o contrato de gestão não pode ser tratado como uma hipótese secundária de solução administrativa em decorrência de concursos públicos fracassados. É preciso planejamento. Além disso, é difícil imaginar que uma entidade denominada Instituto Ambiental e Cultural Terra Azul seja habilitada a prestar serviço de saúde, uma vez que a habilitação dela é para a defesa do patrimônio ambiental e cultural, sendo a saúde tratada apenas como preservação da saúde pública. Não se pode entender que a preservação da saúde pública englobe a prestação de serviços de saúde de modo amplo. Portanto, voto pela irregularidade do procedimento, envio de cópias da decisão à MPE e multa de 300 UFESP aos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 102, eu vou retirar de pauta, em face de memoriais, e encaminhar para a TJ Econômica. E é 102, retirado de pauta com retorno ao gabinete. No item 103, pregão e contrato celebrado entre a Prefeitura de Osasco e NDC Tecnologia Informática para operacionalização do sistema de gestão e fiscalização de trânsito.
foi apontado o descumprimento da decisão do decidido em sede de exame prévio de edital, diante da aglutinação de serviços distintos do núcleo do objeto. A matéria constou da pauta de julgamentos da sessão de 2 de agosto, da segunda Câmara, ocasião em que o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vistas dos autos. Na ocasião, o eminente conselheiro substituto Valdenir Polizelli proferiu voto pela aplicação de multa de 160 UFESPs por descumprimento de decisão e, considerando o atenuante da participação de 6 proponentes, votou pela regularidade com ressalvas e envio de recomendação à Prefeitura. Nessa oportunidade, ratifico os termos do voto então preferido e passo a palavra ao eminente revisor. Bom, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a matéria. E, inicialmente, registro que acompanho o eminente relator quanto à aplicação de pena pecuniária ao responsável, tendo em vista o descumprimento de decisão prolatada pelo plenário desta Casa, exarada nos autos do exame prévio do edital acerca da aglutinação indevida do objeto colocado em disputa. Precisamente por esse motivo, permito-me divergir da conclusão alcançada no sentido da regularidade, ainda que com ressalva da licitação e do contrato em exame. Ao elaborar o novo edital, mantendo no escopo pretendido a junção da gestão e fiscalização de trânsito com uma gama de pretensão de serviços e de fornecimentos de insumo para o funcionamento da JARE, inclusive com a disponibilização de bens móveis e imóveis, um deles para arquivo e guarda de documentos e o outro, preferencialmente na região central do município, para o atendimento ao público, sem qualquer relação de interdependência entre si ou justificativas técnicas e econômicas que a autorizassem, a Prefeitura infringiu as disposições do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Licitação e atentou contra os princípios da razoabilidade, da ampla competitividade, da busca da proposta mais vantajosa à administração e, principalmente, da economicidade, na medida em que possibilita a ocorrência do indesejável jogo de planilha, com eventual superfaturamento de alguns dos itens. Ademais, não se pode olvidar dos precedentes jurisprudenciais desta Corte de Contas, nos quais disposições análogas foram reprovadas quanto à apreciação de editais ou de contratações levadas a termo. Diante do exposto, e a despeito da competitividade observada no certame, respeitosamente, permito-me divergir do posicionamento adotado pelo nobre relator e voto pela irregularidade da matéria em exame, sem prejuízo da multa aplicada e da recomendação imposta, por entender que não há como convalidar os atos praticados em desrespeito à lei de licitações, à jurisprudência desta Casa e, em especial, à específica determinação do plenário desta Corte. É como voto. Senhor presidente, me permita esclarecer alguma... Ele foi multado porque ele não cumpriu decisão do tribunal que no exame prévio do edital apontou algumas... Ele foi multado por quem? Posso fazer uma retrospectiva dos fatos, por favor? Havia o exame prévio do edital e havia basicamente duas falhas: essa aglutinação indevida de serviços e a proibição de que se formasse consórcios. Foi determinada também a anulação daquele certame. Ele anulou o certame, fez uma nova licitação, consertou, quer dizer, incluiu uma cláusula permitindo a formação de consórcio e não fez a correção em relação a essa questão da aglutinação de serviços. Não corrigiu esse item do edital. Por conta disso, está se aplicando estou propondo mas quem que multou ele? Não, essa é a proposta de voto do eminente. Não, mas aí me permita, aí há um problema. Ele só poderia ser multado pelo plenário. Porque foi no plenário. Se ele
não atendeu a determinação no exame prévio, a multa não pode ser feita agora. Essa matéria está estranha, porque, veja, repare, a decisão da retificação se dá em exame prévio, que é de competência do Pleno do Tribunal, que é onde se multa alguém que não atende à determinação do tribunal. Eu vou pedir vista, porque o seu relator, porque isso aí pode abrir um precedente que eu não sei se nós temos. Não, eu acho que a multa e se o plenário disser, não, senhor, ele atendeu, nós três aqui podemos ser derrotados no plenário, né? Eu peço vista, eu vou examinar a matéria. Sou o relator, que me desculpe, e o revisor, que fez também um belo voto, mas eu acho que a matéria precisa, porque ela tem uma consequência grande para os nossos processos aqui. Não, tudo bem, pelo pedido de vista, então, posteriormente, vamos ter a oportunidade de esclarecer, inclusive, alguns pontos que foi colocado aqui, mas vamos deixar para o momento oportuno, quando o relator revisor, possível relator revisor, doutor Antônio Roque Cittadini. Então, retirado de pauta, pedido de vista do conselheiro Antônio Roque Cittadini, do item 103. Retorna a palavra ao conselheiro Sami Júnior. Item 104, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Macatuba em 2012 e a Santa Casa de Macatuba para a execução do Programa Saúde da Família. Durante houve divergência entre os órgãos, o aspecto econômico-financeiro, a TJ entendeu que não há motivo para julgar irregulares, já o jurídico, a TJ não aprovou as contas prestadas, em razão da contratação do agente comunitário de saúde não ter sido realizada nos termos da lei. Passo ao voto. Como revelado pela instrução, não houve indícios de malversação do dinheiro público. As prestações de contas de 2009 e 2010 tiveram os mesmos apontamentos que agora se discute, foram julgadas regulares. A fiscalização em loco atestou que o objeto foi executado na conformidade do Programa Saúde da Família. Diante disso, julgo regulares as contas, no entanto, multo em 200 o FESPES, o responsável por ter sido indevido a realização de tal repasse. Então, é regular a prestação de contas, mas com multa ao responsável pelo repasse indevido de dinheiro para contratar pessoal no Programa Saúde da Família, pela entidade. Regular com multa? Regular com multa. Existem outros precedentes desse mesmo, inclusive em processo envolvendo eu sei, mas eu sempre resisto isso daí, porque a multa ela é por um ato que você praticou de natureza grave. E se você está considerando regular, você pode dar recomendação ou alguma. Agora, eu sei, tem precedente aqui na casa. Tem, mas tem muitos. Mas eu sempre digo que eu acho que não cabe regularidade e multa. Uma coisa exclui a outra. Porque, nesse caso, eu estou julgando regular apenas a aplicação do dinheiro, a prestação de contas. Mas a decisão de repassar dinheiro para contratação de agente comunitário de saúde por uma entidade no âmbito do Programa Saúde de Família, isso foi indevido. Conselheiro Beraldo. Vou pedir vista. Eu peço vista do 104. 106 agora. 105 já houve a sustentação oral, 106. 106. Contas da Câmara de Canas. No exercício de 2014. Órgãos instrutivos da MPC foram pela regularidade, nesse sentido é meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 107 contas de Mombuca de 2014, as assessorias técnicas foram favoráveis, em sentido oposto ao MPC, por conta de questões de ordem orçamentária, não alcance de metas de educação, pagamentos ao escritório Castellucci. Passou a voto, as contas merecem aprovação, embora tenham ocorrido alterações orçamentárias, não causaram desajuste fiscal, considerando que o resultado orçamentário deficitário equivale a menos de um mês de arrecadação. Sobre a ocorrência dos pagamentos ao escritório Castellucci, deixo de propor análise do ajuste em autos
Deixo de propor a análise do ajuste em autos próprios, tendo em vista que já houve determinação nesse sentido por ocasião das contas do ano de 2013. A falha na área educacional deve ser alvo de recomendação e, diante desses fatores, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de Mombuca de 2014, sem embargo das determinações. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 108 contas de Borborema de 2014. A assessoria especializada da TJ opinaram favoravelmente. A chefia acompanhou. Já a MPC, opinião contrária pelos desacertos de planejamento, elevação de dívida ativa e situação financeira. Passo ao voto. Acompanho a TJ pela aprovação das contas. O resultado orçamentário apresentou déficit de 6%, o que provocou uma reversão do resultado financeiro que passou a ser negativo. E, segundo a Prefeitura, foi ocasionado pela demora no recebimento de convênio com o governo federal. Tal convênio foi registrado pelo sistema Aldesp, sendo que o referido empenho foi de fato efetivado, porém sem ser processado. Entendo que não há modificação a ser feita no cálculo do déficit, entretanto, esse resultado não desequilibra a trajetória intertemporal das finanças municipais e o empenho está devidamente justificado. Esse posicionamento já foi adotado por essa casa em diversos julgados. Demais questionamentos podem ser alçados nos campos das recomendações. Portanto, voto pela emissão de parecer favorável às contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 109 contas de Pedranópolis de 2014. A área jurídica e econômica da TJ foram pela emissão de parecer favorável, chefia endossando. SDG foi também pela emissão de parecer favorável. MPC diverge, entende que as contas estão comprometidas por questões econômico-financeiras e elevado índice de alterações orçamentárias, além de problemas do quadro pessoal. Determinei a notificação do prefeito para esclarecer questões de ordem orçamentária e financeira e não o processamento de empenhos. Todavia, nenhum esclarecimento foi apresentado. Passo ao voto. As contas em apreço se ressentem de irregularidades graves que não permitem um desfecho favorável. Destaco as questões de ordem orçamentária, com elevado déficit, gerando a inversão do resultado financeiro antes positivo para o deficitário, consolidando uma insuficiência financeira substancial. Ainda apurou-se elevado percentual de alterações orçamentárias, mais de 35% da despesa fixada, muito superior aos índices de inflação do período. Em relação a restos a pagar não processados, entendo que, caso fossem desconsiderados, a consequência seria o desequilíbrio contábil dos balanços orçamentários em 2 exercícios. Além disso, impropriedades apontadas pela fiscalização podem ser relevadas com advertência e recomendações. Sou pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de Pedranópolis de 2014. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 110 contas do município de Cananéia, de 2014. Pareceres de ATJ e MPC são pela emissão de parecer desfavorável, principalmente por conta de falhas, registros contábeis e ausência de recolhimento de encargos previdenciários. Acompanho o entendimento dos órgãos opinativos. De fato, as irregularidades são mais que suficientes para a rejeição dos demonstrativos. As guias de encargos de INSS, referentes a novembro e dezembro desse ano, aqui em exame, 2014, foram empenhadas e pagas apenas em 2015. Voto pela emissão de parecer desfavorável às contas de Cananéia. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, em conjunto 111 e 112, um é um agravo e outro embarque de declaração, respectivamente, apresentados pelo Instituto Tecnológico Impacta, ITI, em face de despacho e decisão desta Câmara. Inicialmente, o postulante ingressou com uma peça inominada, pedindo nulidade da decisão da Câmara por ausência de notificação. Teve seu pedido indeferido por despacho, por conta do fato do momento processual então existente não ser adequado. A competência do relator já havia se exaurido para tal mister. Já havia publicação do acordo que julgou irregulares a licitação e o contrato. Então, ele protocolizou simultaneamente as peças agora em análise, primeiro o agravo e junto também o embargo de declaração. Como Vossas Excelências podem depreender dos relatórios e votos disponibilizados, o próprio ato de embargar de declaração ao acordo induz a preclusão lógica do agravo, que, portanto, não merece conhecimento. Já os embargos podem ser conhecidos, ou pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a preliminar de nulidade deve ser afastada. A notificação dos atos dessa Corte presume-se perfeita com a publicação no Diário Oficial, o que foi feito. Em relação a possíveis omissões e contradições, não há na decisão qualquer ocorrência disso. Portanto, rejeito os embargos.
Voto que está em discussão, em votação, aprovados. Item 113, embaixo de declaração de Isabel Cristina Campanari, prefeita do município de Lençóis Paulista, contra a decisão que manteve a decisão singular de negativa de registro de ato de admissão de médico ortopedista por acúmulo remunerado ilegal. A embargante alega que há contradição. Preliminarmente conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, eu os rejeito. Voto que está em discussão, em votação, rejeitado. 114, recurso ordinário da Fundação Educacional Tanabi, FET, e pelo responsável pelas contas da Fundação, Olívio Savatin, em face de sentença que negou registro no ato de admissão de pessoal, em 2013, impôs multa. A sentença fundamentou-se na ausência de concurso público e no fato de cargos não terem sido criados por lei. Conheço do recurso. Conhecido. Quanto ao mérito, a instrução processual revela que foi realizado o processo seletivo simplificado, pautado por análise de currículo. A ausência de provas foi um fator preponderante para a negativa de registro. Por outro lado, tendo em conta o fato de terem sido promovidas apenas 4 admissões, considero que a multa pode ser cancelada. Portanto, dou provimento parcial ao recurso, mantendo a negativa de registro, mas suprimindo a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. E, para finalizar, itens 115 a 117... recursos ordinários interpostos, respectivamente, 1. Prefeitura de Mauá, segundo a ex-prefeita de município de Engenheiro Coelho, e depois Prefeitura de Lupércio, em relação a decisões singulares, uma que negou registro a atos de admissão, a segunda igualmente, as 3 em relação a atos de... As 2 primeiras em relação a atos de admissão de pessoal, e a terceira contra a sentença que julgou irregulares aquisições diretas de medicamento. A MPC e SDG convergiram pelo desprovimento dos apelos. Previamente conheço dos mesmos. Conhecido. No mérito, nego-lhes provimento. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta do Dr. José Mendes Neto sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos examinados. Não, senhor presidente, obrigado. Não havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.